Bom dia, ou boa tarde a todos. Esse é mais um evento da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Meu nome é Roberto Murray, eu sou coordenador dessa comissão. Agradeço a presença de todos vocês neste webinar de hoje, que nós vamos tratar do PIX, que é o novo sistema de pagamentos instantâneo brasileiro. Foi regularizado pelo Banco Central e tem a promessa de revolucionar o mercado, trazendo facilidade para os consumidores. Teremos hoje a presença de 3 especialistas, o doutor Albadilo Silva Carvalho, da Advocacia Correia e Castro, que atua há mais de 12 anos na consultoria e gestão estratégica de contencioso de instituições financeiras. Destaca-se sua participação na estruturação de negócios financeiros relacionados às novas plataformas tecnológicas, prestando todo o apoio regulatório, contratual, negocial e de gestão de riscos a novas operações. É graduado pela Uniandrade em 2006, especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná em 2007. Realizou o curso de Proteção de Dados Pessoais e Formação de DPO pela FEBRABAN em 2020 e o curso de Aperfeiçoamento em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. É membro do Instituto dos Advogados do Paraná, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Paraná, da Comissão de Inovação e Gestão e da Advocacia Corporativa da OAB do Paraná e membro pesquisador do Grupo Permanente de Discussão sobre Fintechs e Regulação da OAB do Paraná. Também está conosco hoje a doutora Ana Sofia Monteiro, de Monteiro Advogados. Ela é advogada e economista, mestre em administração de empresas com concentração em finanças pela COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, possui experiência em arbitragem, direito tributário e estruturações financeiras, tendo realizado cursos de especialização em finanças na New York University e em direito financeiro pela London School of Economics. Sócia de Monteiro e Monteiro Advogados e pesquisa especificamente sobre os aspectos concorrenciais do ecossistema brasileiro de fintechs e também é, junto comigo, coordenadora dessa Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara. E o doutor Leandro Cruz tornou-se sócio de Pinheiro Neto Advogados em 2019, sua prática em direito bancário, financeiro e cambial, meio de pagamento, project finance, fusões de capitais. Leonardo é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, com especialização em Direito Societário pelo INSPER e mestrado pela University of Virginia em 2011. Advogado no estado de Nova York, fluente em inglês e espanhol, possui experiência internacional, tendo trabalhado no The Share em Nova York entre 2011 e 2012. Vou passar a palavra para a primeira apresentação do dia, doutor Albadilo Silva Carvalho, e lembrar a vocês que é possível que a assistência envie perguntas pelo chat, que ao final das apresentações nós vamos encaminhar aos palestrantes. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e, doutor Albadilo, por favor, está com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o gentil convite recebido da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e pela oportunidade de estar com vocês nesta tarde para falarmos um pouco sobre o novo sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, recém-regulamentado pelo Banco Central do Brasil, e aproveitando este momento para parabenizar a Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC, aqui representada pelo Dr. Alberto e pela doutora Sofia, pela feliz escolha desse tema e dos demais já abordados em webinars passados. Sem dúvida, a Comissão
vem proporcionando excelentes debates a respeito da transformação digital no mercado financeiro. E na tarde de hoje, teremos a grande satisfação de poder conversar um pouco mais e trocar algumas ideias com os demais colegas que compõem esse webinar sobre o PIX e os impactos na indústria de pagamentos. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar a minha apresentação para a gente seguir a partir dela. Só me confirme se estão todos já visualizando, para que a gente possa começar. Assim, para darmos início aos nossos trabalhos na tarde de hoje, a minha exposição abordará um pouco do contexto histórico e até para que nós possamos entender de como e de onde surgiu, então, a necessidade do PIX e também fazer uma breve introdução aí das características do PIX. E para começar a nossa jornada, não poderia deixar de mencionar o importante papel do Banco Central do Brasil, o qual desenvolveu ainda no ano de 2016 uma pauta de trabalho centrada na evolução tecnológica para desenvolver questões estruturais do sistema financeiro. E esta agenda está sedimentada em 4 pilares. Aqui eu só vou nominá-los, não vou adentrar individualmente em cada um, mas é basicamente, então, a questão da inclusão, a competitividade, a transparência e a educação financeira. E um dos pontos, dos assuntos, né, que permeiam o roteiro da competitividade é a inovação, pela qual o Banco Central prepara o sistema financeiro para o futuro tecnológico mais inclusivo. Assim, dentro do planejamento estratégico do Banco Central, foram tomadas algumas ações para regulamentar assuntos de extrema relevância, tais como pagamento instantâneo, né, o caso do PIX, a implementação do Open Bank, também norma recém-criada, a digitalização dos títulos de crédito, o aprimoramento da supervisão do risco cibernético do sistema financeiro nacional e também agora a questão do sandbox regulatório. Portanto, o PIX vem sendo desenvolvido desde 2018 pelo Banco Central e faz parte, então, da agenda BC-Hash, no seu aspecto de competitividade, onde se busca a democratização financeira. Agora, na sequência, eu destaco 3 pontos relevantes que, ao meu ver, traduzem a necessidade de implementação do PIX. E esses 3 itens, basicamente, a questão da transformação digital, né, a evolução da tecnologia, o custo da moeda e as oportunidades de algumas lacunas no sistema de meio de pagamento, que também traz aí uma nova modalidade para o mercado. E para falarmos em transformação de tecnologia ou evolução do sistema de pagamentos, eu acho interessante trazer os dados da pesquisa de tecnologia bancária, que é anualmente divulgada pela FEBRABAN, onde nós podemos observar uma completa alteração do comportamento do consumidor quando falamos em transações financeiras. Se retroagirmos aí a 10 anos, né, lá para o ano de 2010, nós tínhamos naquela época praticamente 50% das transações financeiras realizadas por meio das agências bancárias ou do próprio autoatendimento. E já com o avanço da tecnologia, especialmente a internet e o próprio celular, nós observamos que a partir do ano de 2012, os canais digitais passaram a representar o caminho mais desejado para a realização das transações financeiras. E aqui eu abro um parênteses, se a gente retroagir um pouco mais, aí questão de mais 10 anos, né, chegáramos lá no ano de 2001, onde nós, ao meu ver, nós temos a primeira onda de evolução dos meios de pagamento, quando foi feita a reforma do sistema de pagamento brasileiro, onde tivemos a introdução de outros meios. E já agora, em 2013, também eu vejo como uma segunda onda dessa evolução,
que é a criação dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento aí no ano de 2013. E hoje, né, nós estamos vivenciando aí, em plena pandemia, uma terceira onda de evolução dos meios de pagamento e com a abertura do mercado, né, especialmente aí com a evolução das fintechs e também a chegada das big techs e esse efeito de digitalização. E aqui agora, recentemente, temos, então, por exemplo, a questão do Open Banking e o próprio Pix, que demonstra essa evolução dos meios de pagamento. Na sequência, nós vamos trazer aqui dados mais recentes, né, dados da última pesquisa realizada pela FEBRABAN, onde nós já temos um aumento, né, hoje já é 60% das transações bancárias realizadas aí pelo meio dos canais digitais, Internet Banking e Mobile Banking. Ou seja, de cada 10 transações, mais de 6 acontecem hoje pelos meios digitais. E durante a pandemia, um dado que a própria FEBRABAN divulgou relacionado ao mês de abril deste ano, já mostrou que os canais digitais chegaram já a casa de 74% da movimentação bancária. Ou seja, a tendência é que esse número só aumente e nós tenhamos aí a questão do mobile bank, né, se tornando cada vez mais a chave principal de contratação de serviços financeiros. E nesse contexto de revolução digital, onde cada vez mais as pessoas estão centralizando as suas vidas em torno do celular, o qual, com o passar do tempo, né, o seu acesso se tornou muito mais facilitado, proporcionando ainda cada vez mais um acesso à informação e cada vez mais rápida, até pelo o mundo VUCA, agora recém, né, o novo perfil que se estabelece, o sistema de pagamentos tradicional, nosso TED, DOC e o boleto, não poderia ficar fora dessa transformação digital, onde hoje esse mundo volátil, onde se busca a instantaneidade, a velocidade, a disponibilidade e a conveniência, né? Por isso que é chegada a hora da gente mudar a parte do sistema de pagamentos, por isso que a tecnologia traz essa base e essa urgência de transformação do sistema de pagamentos. E outro ponto, agora na sequência, que eu considero também fundamental para o desenvolvimento do Pix, uma base do porquê o Pix está sendo implementado, que obviamente é a questão do custo para produzir e circular o dinheiro, né? É um dos pontos muito importantíssimo dentro do mercado, porque, obviamente, produzir o papel moeda é muito caro. Para que todos tenham ideia, somente no ano de 2019, o Banco Central revela ter gasto mais de 90 bilhões com transporte, armazenamento e a segurança do erário. Assim, com o PIX, além da esperada redução do custo para a produção do dinheiro físico, também espera-se que o custo operacional das empresas, e aqui especialmente a parte do varejo, que tem um custo elevado com a segurança e o transporte de dinheiro físico, né, também reduza. Portanto, essa transição do papel moeda para meios eletrônicos é capaz aí de aumentar a eficiência do mercado e da própria economia. Por isso que a questão da eletronização dos pagamentos tem como base aí um ponto fundamental para o Pix, que é realmente reduzir os custos operacionais. E o último ponto que eu vejo em relação à base que fundamenta a necessidade do Pix são as oportunidades que o mercado de pagamentos nos proporciona. O mercado de pagamentos hoje possui algumas lacunas que ainda precisam ser melhor exploradas, ou melhor dizendo, ser preenchidas, né? Pois a evolução aí do pagamento ainda tem muita burocracia para pagar e receber dinheiro no Brasil. Eu gosto de citar um exemplo que eu ouvi recentemente, inclusive, do Carlos Neto, CEO da Matera, numa webinar, que ele fez um comentário do exemplo de uma cidadezinha do interior, onde o carro forte, né, sai da capital, vai para o interior, levar o dinheiro do mês, né? Então, o carro forte chega lá, faz a distribuição do recurso,
distribui, então, para os empresários, por sua vez, os empresários vão distribuir este recurso financeiro em espécie para os seus funcionários, que, por sua vez, né, vão até o comércio, onde fazem as compras do mês, né, assim dizendo, e, ao final, o próprio comerciante, o empresário, devolve aquele dinheiro físico para o mesmo carro forte e levar esse dinheiro novamente para o banco. Ou seja, um círculo desse recurso financeiro, o custo é muito alto, né? E, além disso, a questão ainda das lacunas presentes na parte dos pagamentos, né? A demora em realizar uma transação financeira, TED, DOC, a questão dos dias úteis, não pode fazer em final de semana. Outro dor muito forte, acredito eu que a doutora Sofia vai abordar isso depois na sequência, a questão do boleto bancário no mercado varejista, né? O quanto tempo você demora para confirmar uma compra, a questão das tarifas dos cartões, que também tem uma certa possibilidade da gente ampliar o comércio e a competição entre esses seguidores, e além da questão do débito e crédito, né? Quem recebe por cartão de débito demora no mínimo 2 dias para o comerciante receber o crédito, e nem se diga quando é pagamento via crédito, que aí nós falamos em torno de 30 dias úteis, né? Então, são oportunidades que o pagamento instantâneo, agora pelo Pix, promete revolucionar essa parte de pagamentos. Aqui na sequência, já até caminhando um pouco para o final, feita essa introdução, né, da grande importância da transformação digital, do custo do dinheiro e das lacunas presentes no meio de pagamentos, que surge aí a necessidade do Pix, e o Pix vem essencialmente com algumas características que vão se tornar únicas, né? Aqui eu não vou adentrar pontualmente a cada uma delas, apenas nominá-las, até porque possivelmente o Leonardo explora um pouco mais a questão da regulamentação. Basicamente, as características principais do Pix é a velocidade, a disponibilidade plena do recurso, né? A multiplicidade de casos de você fazer a transição, a conveniência, né? As informações agregadas, a importância da segurança e o ambiente aberto à competição. Na sequência, aqui basicamente o que se pretende no Pix, né, que é facilitar a vida de quem paga e quem recebe, viabilizar novos modelos de negócios, obviamente, como eu falei, reduzir os custos operacionais e contribuir para a eletronização dos pagamentos e a inclusão financeira. Outro ponto que é importante comentar, que são os benefícios que o Pix trará, e para quem está pagando, né, ele será muito mais rápido, barato, seguro, mais prático, né? Você vai poder fazer uma transferência através de uma lista de contatos, um QR Code, e será muito mais simples você fazer essa transferência, sem a necessidade de cartão, basta ter o celular na mão e você vai conseguir transferir o dinheiro. Também tem a questão da possibilidade de integração com outros serviços disponíveis no celular, que daí já adentra um pouco também a parte do Open Bank. Então, para quem está pagando, terá muitos benefícios, especialmente por ser mais rápido, barato e seguro. E para quem está recebendo o valor, também terá a questão da aceitação menor, né? Você terá mais viabilidade de aceitar o Pix, a disponibilização imediata do recurso, que eu acho que é o principal ponto, sem a necessidade de ter a questão de fluxo de caixa, etc. A facilidade de automatização e a conciliação dos pagamentos, que também é uma outra ponto sensível nos meios de pagamentos atual, e a questão da facilidade e rapidez de checkout. Já caminhando aqui para finalização, a questão do ecossistema, que também eu acho um ponto super interessante, que o Pix vem aí proporcionar uma digitalização dos meios de pagamento, né? E, por consequência disso, também vai trazer, por parte dos órgãos de regulamentação e de fiscalização, o melhor controle das transações financeiras. Também vai trazer aí uma maior competição entre os meios de pagamento, né? E a tendência é que ele vai ser um dos maiores meios de pagamentos comuns nos dias atuais. E vai tender a gerar aí mais serviço com mais qualidade e menor custo possível.
Obviamente, vai estimular ainda mais a entrada das fintechs no mercado financeiro, especialmente agora, com essa abertura que teve, e principalmente com as big techs, que é uma outra preocupação, mas isso fica para uma outra conversa. E, por fim, a inclusão financeira, né? Num país onde nós temos mais de 40 milhões de pessoas desbancarizadas, então, para o mercado financeiro, existe um público muito grande ainda para ser alcançado. Por fim, a questão do ambiente seguro, que é o principal. E aqui, já caminhando para o final da minha exposição, o PIX, aqui no contexto da pandemia, o que se mostrou também, e vai se mostrar aos próximos meses, né, especialmente depois da entrada em vigor em 16 de novembro, o pagamento vai ser muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E, como eu falei, para o empresário que necessita de um capital de giro, vai ter um prazo menor, o que vai possibilitar aí, um retorno da economia muito mais forte. A questão hoje da higiene, né? Você poder fazer um pagamento sem ter a necessidade de digitar, ou tão somente pela aproximação. E, obviamente, o aumento das transações do e-commerce, que já veio durante a pandemia, já teve um crescimento, e a tendência agora para os próximos meses ainda crescer mais com a chegada do PIX. Desse modo, para fins de nós finalizarmos aqui a nossa apresentação, o novo modelo de transação financeira, PIX, possibilitará um maior dinamismo aos negócios e, principalmente, uma maior competição entre os prestadores de serviços de pagamento, gerando serviços de maior qualidade e menor custo. Eu finalizo a minha exposição dizendo que o PIX certamente irá desburocratizar o mercado de pagamentos no Brasil. Com essa finalização, eu agradeço uma vez mais aí a oportunidade e passo a palavra ao colega Dr. Leonardo para que dê sequência à sua exposição. Muito obrigado a todos. Olá, boa tarde, pessoal. Sou o Leonardo, sócio do Pinheiro Neto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a iniciativa da CCBC em organizar esse webinar sobre o PIX. Agradeço ao Alberto, Andressa, e meus amigos Albadilo e Sofia pela oportunidade. A mim me coube tratar dos aspectos operacionais da resolução do Banco Central número 1, que definiu o regulamento do arranjo de pagamento do PIX. E eu preparei uma apresentação, a Andressa vai me ajudar a passar os slides. E, por favor, fique à vontade para mandar perguntas pelo chat. E a gente vai tentar respondê-las ao final da apresentação. Então, André, se puder passar, por favor. Bom, um primeiro comentário, né, conceitual, o que é o pagamento, né? O Albadilo já tratou um pouco disso na apresentação anterior. O que é o PIX, né? O que é o pagamento instantâneo, né? Então, são transferências monetárias eletrônicas, né? Na qual a transmissão de ordem de pagamento e disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível 24 horas por dia em todos os dias do ano. Então, é 24/7 em todos os dias do ano, né? Essa talvez seja a grande beleza do PIX, né? Ao contrário de outros meios de pagamento disponíveis atualmente, o PIX tem como proposta funcionar de forma ininterrupta, né? Então, ainda no campo conceitual, as transferências ocorrem diretamente da conta transacional do usuário portador para a conta transacional do usuário recebedor. A gente vai trabalhar esses conceitos mais adiante, sem necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores, né? Um outro ponto relevante a respeito do PIX é a aplicabilidade do PIX, né? Então, o PIX ele pode servir para fazer transferência entre pessoas, né? Que a gente chama de P2P, transferências entre pessoas e negócios e estabelecimentos comerciais, o P2B, entre negócios, o B2B,
Transferências envolvendo entes governamentais, então, pagamentos de tributos, pagamentos de conta de luz. Existe um convênio recente até assinado entre o Banco Central e a ANEEL para permitir o pagamento de conta de luz via PIX. E também o pagamento do governo para a população, né? Pagamento de benefícios por parte do governo para a população, que é o G2B. Andressa, o próximo slide, por favor. Acho que aqui vale a pena sempre lembrar, e o Albardilo já chamou a atenção para esse ponto, em que contexto, né, o PIX se encaixa, né? Então, dentro da agenda, começou lá atrás como agenda BC hashtag, hoje é o hashtag BC, né? O PIX ele se encontra no pilar lá da competitividade, né? Então, o Banco Central, depois de algum estudo, percebeu que os meios de pagamento no Brasil são caros e ineficientes, e com a existência da tecnologia disponível, seria possível reduzir esses custos de transação, né? Principalmente cortando intermediários, conforme a gente vai ver no próximo slide. Então, no contexto regulatório, tudo surgiu, eu acho que o principal marco regulatório do chamado meios eletrônicos de pagamento surgiram com a Lei 12.865, né, que deu competência para o Banco Central regular esse mercado. A partir daí, uma série de regras infralegais foram emitidas, né, passando pelas regras que definem as instituições de pagamento, os instituidores de arranjo de pagamento. Nesse meio do caminho, a gente teve as discussões relacionadas ao Open Bank, que foi até um objeto de um outro seminário aqui na comissão da CCBC. Eis que, então, o Banco Central editou a resolução BCB número 1, que cria o arranjo de pagamento PIX, né? E a gente vai tratar um pouco da natureza disso no próximo slide. Andressa, isso. Esse aqui é um gráficozinho que eu gosto sempre de mostrar para explicar como é que vai se dar o fluxo financeiro dessa operação do PIX, né? E como é que esse pagamento 24/7 vai ser possível. Então, um exemplo para facilitar a explicação, no lado esquerdo da apresentação, no canto inferior, tem a figurinha do pagador, que eu vou assumir que é o Leonardo, né? Que gostaria de comprar uma pizza domingo à noite, né? E do outro lado do slide, o recebedor, a pizzaria, né? Então, ao invés de utilizar um meio de pagamento tradicional, eu vou querer fazer um pagamento via Pix. E como é que isso vai funcionar? Então, o Leonardo, que tem uma conta junto a um provedor de conta transacional, e aqui um primeiro conceito importante: quem que pode oferecer esse tipo de conta, né? As contas de pagamento oferecidas pelas instituições de pagamento, contas de depósito à vista e conta de poupança. E aí vamos ver quem está dentro e quem está fora depois de forma obrigatória. Então, essa conta transacional ela pode ser oferecida por um banco ou por uma IP, para facilitar a discussão. E esse provedor de conta transacional pode estar ligado diretamente ou não ao SPI, que é essa figura do meio da apresentação do slide. Se ele for um participante direto, ele vai ter uma conta API, que a gente chama, que é uma conta que vai estar vinculada a um sistema que vai fazer a liquidação financeira no âmbito do PIX. Alternativamente, né, o meu provedor de conta transacional pode contratar alguém para estar ligado ao SPI, de tal forma que ele vai ter uma participação indireta, né? Ele não vai ter uma conta API, que eu vou explicar exatamente o que é, e ele vai contratar alguém para fazer esse serviço de liquidação. Do outro lado do espectro, a gente tem o recebedor, onde vai ser que é a pessoa que vai receber o dinheiro, no meu exemplo, o dono da pizzaria, que também vai ter uma conta transacional, seja num banco, numa instituição de pagamento, que, por sua vez, vai ter uma participação direta ou indireta no SPI. Então, o Leonardo, quando ele quiser fazer um pagamento, quando eu for pagar minha pizza de R$50 domingo à noite, ao invés de eu ter que colocar a identificação do dono da pizzaria, o nome completo, o CNPJ, número, agência e conta,
A ideia do Pix é que esse pagamento seja feito de forma muito mais simples, muito mais rápida, né? Então, seja por utilização de QR Codes, seja por utilização do que eles chamam de chave Pix, que eu vou explicar mais adiante, celular, número de celular, CPF, e-mail, ou um número de identificador gerado pelo provedor de conta transacional, eu vou conseguir transferir os recursos que vão sair da minha conta de pagamento, ou conta de depósito à vista, ou conta de poupança, e em questão de segundos, né, e o regulamento do Pix diz que essa transação tem que ocorrer no máximo em 10 segundos, o dinheiro vai ser creditado na conta do dono da pizzaria. E onde que a mágica acontece aqui, né? A mágica acontece no SPI, que é o Sistema de Liquidação Centralizada, que é muito parecido com o STR atual. Então, assim, para resumir, os participantes diretos, né, que vão ter conta no SPI, vão praticamente trocar posições. Então, o meu exemplo da pizzaria, o meu participante, vamos pegar, no meu caso, um banco X. Ele tem uma conta PI, no SPI, e quando eu aprovar o pagamento, né, a transferência de recursos para o dono da pizzaria, a minha conta vai ser debitada, a conta PI do meu representante no SPI vai fazer a liquidação no âmbito do SPI de tal forma que o dono da pizzaria receba os recursos de forma praticamente instantânea. Andressa, o próximo slide, por favor. Então, alguns conceitos básicos relacionados ao Pix, né? Primeiro, chamar a atenção que ele é um arranjo de pagamento, assim como existem outros arranjos de pagamento no nosso mercado, né? Então, ele é instituído pelo Banco Central, e os participantes que desejam, que têm o interesse de oferecer esse serviço, vão ter que aderir ao regulamento do Pix, né? E aí tem uma discussão teórica em torno disso, se o Banco Central está extrapolando o papel dele regulatório ou não, que, na minha opinião, entendo que não. Um outro conceito interessante é o conceito do diretório, né, o DICT, que é um diretório administrado pelo Banco Central que armazena as chaves PIX. Então, o que vai permitir que o pagamento seja rápido vai ser a utilização dessas chaves, né, ou eventualmente do QR Code, né. Então, para que o pagador, no slide anterior, consiga colocar o CNPJ da pizzaria, o dono da pizzaria vai ter que registrar essa chave PIX junto ao provedor da conta transacional dele. E isso vai ser um diretório que vai ser administrado pelo Banco Central. Basicamente, é um grande banco de dados, né, que vai identificar uma conta transacional, seja ela a conta de depósito à vista, de pagamento ou conta de poupança, com algumas chaves de identificação para permitir que esses pagamentos sejam realizados de forma mais automática. Um outro conceito interessante em relação ao arranjo do Pix é a marca Pix, né? E aqui cabe um comentário que a terminologia Pix, ela pode ser empregada, ela pode ser identificada tanto para identificar o arranjo de pagamento, propriamente dito, quanto é uma marca do Pix, né? É uma marca do ponto de vista jurídico, como ele pode representar o próprio ato da transferência, né? Então, o que o Banco Central tem por finalidade é utilizar o verbo Pix, vou te mandar um Pix, né, para efetuar a transferência de recursos, e é algo que acho que o propósito é ser algo intuitivo na cabeça das pessoas, uma vez que ele entre no ar. Em relação à participação, né, ela é obrigatória para instituições financeiras e instituições de pagamento autorizadas que tenham mais de 500 mil contas ativas, né, e facultativa para as demais instituições. E aqui cabe um comentário que inclusive aquelas instituições de pagamento que ainda não foram autorizadas pelo Banco Central, né, porque não atingiram a volumetria de negócios, também poderão fazer parte do PIX, mediante a contratação de uma pessoa para fazer as liquidações no âmbito do SPI.
Mais um conceito básico ainda em relação ao arranjo, no sentido de que bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas que sejam participantes do PIX, ou seja, que tenham mais de 500 mil contas ativas, devem ser participantes direto no SPI, naquele desenhinho que eu mostrei no slide anterior, e as demais instituições autorizadas pelo BCB podem ser participantes diretos ou indiretos do PIX, né? Então, ainda que alguém que tenha já autorização do Banco Central, ele pode optar se ele vai querer contratar alguém para fazer a liquidação ou se ele vai fazer de forma direta. Instituições de pagamento que não têm autorização pelo Banco Central ainda não podem ter essa participação direta no SPI. Ainda um conceito básico relacionado ao arranjo é a conta API, né, que é essa conta de pagamento instantâneo, titularidade de um participante direto no SPI, emitida no Banco Central. Conta transacional, como mencionei anteriormente, é a conta de pagamento, conta de depósito à vista ou conta de poupança, que vai permitir a realização de um PIX ou o recebimento de recursos, né, vindos de um PIX. E, como regra geral, acho que outro conceito básico, não há limite, né, para a realização de PIX, exceto em alguns casos específicos, como de suspeita de fraude. Então, como a gente pode perceber, o PIX ele tem um grande potencial aqui, seja do ponto de vista de tornar os pagamentos de forma mais dinâmica, seja do ponto de vista concorrencial. Por quê? Porque o PIX ele simplesmente corta os intermediários. Não tem, se vocês atentaram para a estrutura anterior, para a realização de um PIX, basta que a pessoa tenha uma conta, seja ela de pagamento ou uma conta de depósito à vista, e o pagador tem um celular na mão, né? E, com isso, se elimina, como o Dr. Albadilo mencionou, se elimina papel, se elimina maquininha, o que torna o sistema muito mais eficiente, né? Acho que o próximo slide, por favor, Andressa. Então, ainda em termos de conceitos básicos, né, o Banco Central ele percebeu que para o PIX ganhar alguma atração no mercado, ele tem que ter algumas características. Primeiro, ele tem que ser ágil, né? Ele tem que funcionar de forma rápida e já se estabelecer um prazo máximo para a liquidação dessas transações, que é de 10 segundos. Ele tem que ser fácil de usar. Se não for uma ferramenta fácil de usar, certamente as pessoas continuarão usando os meios de pagamento que são utilizados atualmente, né? Tem que ser intuitivo, né? Tem que ser algo muito fácil, tal como pagar em dinheiro. Acho que é um exemplo que o Banco Central faz. O PIX tem que ser a mesma coisa que eu passar uma cédula para frente para uma pessoa. Ele tem que ser conveniente e tem que ser seguro, né? Então, com esses atributos, né, e é um grande desafio, eu acho, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista tecnológico, o Banco Central acredita que o PIX vai cair no gosto do brasileiro e nos próximos anos ele vai exercer um papel central no que se refere a meios de pagamento. O Dr. Albadilo já comentou um pouco a respeito dos benefícios, né? Então, do ponto de vista dos pagadores, é mais rápido, mais barato, mais seguro, mais prático, né? Ele é mais simples, né, do que fazer TED-DOC, porque simplesmente você não vai precisar digitar uma quantidade enorme de informações. E da perspectiva dos recebedores também, ele tende a ser mais barato que outros meios eletrônicos de pagamento. A gente pode discutir isso um pouco mais para frente. A disponibilização é imediata dos recursos, então tende a diminuir a necessidade de crédito, né? As liquidações, aqui fazendo um paralelo, as liquidações das transações de débito, por exemplo, variam de arranjo para arranjo, mas geralmente caem em 1 ou 2 dias, sendo que alguns arranjos, essas liquidações podem tomar mais tempo, e com o PIX isso não vai acontecer, né? A liquidação financeira é imediata.
Então, melhora a liquidez de quem está recebendo e a pessoa tende a não necessitar de crédito no curto prazo, porque uma vez que ela vendeu o produto ou prestou serviço, automaticamente ela vai receber os recursos. Uma outra característica que foi apontada pelo regulador no varejo, isso tende a diminuir filas, né? Simplesmente porque não tem cheque, não tem maquininha para ser passada, você vai aproximar seu celular com o QR Code e a transação foi completada. Isso no varejo de grande volume vai trazer agilidade para as pessoas fazerem pagamentos. E em relação ao ecossistema, algumas características adicionais, né? Então, o Banco Central espera que as transações, vai ocorrer um aumento do volume de transações cursando no âmbito do sistema financeiro nacional, o que aumenta o controle relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né, dado que os recursos vão ficar visíveis para os players que fazem essas intermediações. Se espera um aumento de competição no sistema financeiro, no sistema de pagamentos no Brasil, como foi relatado pelo Albadilla anteriormente, e se estimula a entrada de fintechs e big techs, né? Então, como a gente já viu em episódios recentes envolvendo o próprio WhatsApp. André, se você puder passar para o próximo, por favor. Então, em relação às participações, né? Então, como eu disse no slide dos gráficos, a participação ela pode ser direta ou indireta do ponto de vista da instituição que está oferecendo a conta transacional. Então, um conceito do participante responsável, que é aquele que vai ter a conta no SPI para fins de liquidação financeira das transações cursadas por um participante contratante, né? O participante contratante, por sua vez, é aquele que ainda não tem autorização do Banco Central, como uma IP qualquer, mas deseja oferecer o PIX como serviço para o seu usuário. Para isso, ele vai ter que firmar um contrato com o participante responsável, que vai ter lá a conta no SPI e vai ficar responsável por verificar se esse participante contratante atende a alguns critérios mínimos que a regulação exige. Então, uma instituição de pagamento que queira oferecer um PIX para os seus usuários, que não seja autorizada pelo Banco Central, primeira coisa, ela vai fazer parte do SPB, né? E, a partir daí, algumas responsabilidades vão ter que ser cumpridas. Então, controles internos, normas de prevenção à lavagem de dinheiro, capacidade tecnológica, tem alguns critérios mínimos, né, que o Banco Central exige para que esse serviço seja prestado por alguém não autorizado, né? E essa relação entre os dois vai ser regida por um contrato, tá? Basicamente, eu acho que essa é a mensagem para esse slide. O próximo, Andressa, por favor. Então, a participação no SPI, que era um pouco que eu mencionei anteriormente, ela pode ser direta ou indireta. Então, a direta, ela se caracteriza pela conexão direta da instituição participante no SPI, pela titularidade da conta API, né, que é aquela conta que vai fazer a liquidação financeira no âmbito do sistema do Banco Central, e a participação indireta, que é aquela via contratação que eu mencionei anteriormente. Vedação de participação indireta, né? Então, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas e câmaras e prestadores de serviço de compensação de liquidação não podem participar de forma indireta. Então, necessariamente, esse tipo de participante precisa ter uma conta no SPI para poder estar no PIX. E por outro lado, a vedação, quem não pode participar de forma direta, né? Aquelas IPs, as instituições de pagamento que ainda não foram autorizadas pelo Banco Central. O próximo slide, por favor, André. Então, alguns requisitos de participação no PIX, né? Primeira coisa, vão ter que aderir às regras, às condições e procedimentos estabelecidos no arranjo de pagamento, né? Que foram definidas na resolução do Banco Central
número 1. Lá tem alguns critérios técnicos, né, e tem alguns manuais que foram disponibilizados pelo Banco Central para que essas pessoas que têm interesse em explorar esse tipo de negócio devem observar. Existe uma preocupação bem clara do Banco Central em relação a controles internos, né? Então, essa preocupação talvez ela seja menos aparente com aqueles que já sejam regulados, porque a regulação já se aplica para eles, ainda que eles não queiram participar do PIX, mas principalmente para aqueles que ainda não fazem parte do escopo regulatório do Banco Central, eles vão ter que observar algumas regras relacionadas a gerenciamento de risco, política de segurança cibernética, política de PLD e por aí vai. Em relação aos participantes contratantes, né, que aquelas pessoas que ainda não foram autorizadas pelo Banco Central vão ter que aderir também às regras do regulamento, vão ter que ter um contrato com o participante responsável, vão ter que demonstrar capacidade técnica para poder operar o PIX, comprovar a integralização de no mínimo R$1 milhão de capital em dinheiro e também ter uma estrutura regulatória mínima, tal como exigido para o participante responsável. Se puder passar para o próximo slide, Andressa. Aqui, acho que o Banco Central acabou atribuindo um peso regulatório para o participante responsável, que é aquele que vai ter uma conta direta no SPI, maior do que em relação àqueles que estão fora do SPI. Então, é como se eles funcionassem como um gatekeeper das pessoas que querem participar desse arranjo, né? Então, o participante vai ter que verificar se o participante contratante possui capacidade técnica, né? Ele vai ter que fazer, eventualmente, uma due diligence jurídica, ele pode contratar alguém para verificar se aquele interessado tem condições de oferecer esse serviço, né? E vai se basear no quê, né? Vai ter que levar em consideração a estrutura organizacional, padrões de governança corporativa, checar se a pessoa tem controles internos, políticas e procedimentos e controles internos com vistas à prevenção à lavagem de dinheiro, procedimentos para execução de bloqueios em função da lei de pessoas sancionadas pela ONU, plano de continuidade de negócios. Então, tudo isso vai ser exigido desse participante responsável como uma espécie de gatekeeper daqueles que querem entrar no arranjo de pagamento do PIX. Acho que, Andressa, o próximo. Em relação à participação direta, um pouco do que eu já disse, acho que existe uma grande oportunidade por parte daquelas pessoas que têm uma conta de pagamento, mas que ainda não são reguladas pelo Banco Central. Alguns cuidados aqui, acho que vale a pena mencionar. Um cuidado com relação à utilização da marca por parte do Banco Central. Então, existe todo um regramento do que o regulador espera em relação à utilização da marca. Existe também algumas preocupações em relação à identificação de fraudes. Toda vez que for identificado qualquer tipo de fraude, esse tipo de participante indireto tem a obrigação de fazer reportes para o Banco Central. E tem uma regra também de transição. Eventualmente, se esse participante indireto tem intenção de sair do PIX, ele não pode sair da noite para o dia. Tem uma regra de transição que ele precisa avisar o Banco Central com alguma antecedência, e o participante o participante responsável também, e sem prejuízo da responsabilidade que ali permanece com ele pelos atos que ele praticou durante o período que ele permaneceu no arranjo. Andressa, o próximo. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Acho que 2 comentários finais do meu lado. O Banco Central
tem a expectativa, e já disse isso publicamente, que o PIX entrará em vigor em novembro, né, 16 de novembro, se não me engano é a data. Testes tecnológicos acabaram sendo feitos, já vêm sendo feitos ao longo dos últimos meses, e tudo parece que é uma tecnologia que vem revolucionar mesmo o sistema de pagamentos no Brasil. Mais uma vez, eu agradeço a iniciativa da CCBC e dos meus colegas, e eu fico à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham por aí. Obrigado. Eu passo a palavra para a Sofia agora, né? Obrigada, Léo. Brilhante apresentação. Bom, gente, meu nome é Sofia Monteiro, conforme o Alberto já apresentou, eu coordeno junto com ele a comissão. Nesse evento, eu estou participando na qualidade de palestrante, é um tema que eu tenho atuado muito do ponto de vista de pesquisa, o tema da minha tese de doutorado, foi o tema da minha dissertação de mestrado, e também tenho atuado, né, muito mais na parte dos varejistas, na estruturação, né, desse tipo de solução. Andresa, eu não estou conseguindo ver a minha apresentação. Você já está compartilhando? Ah, perfeito. Perfeito. Pronto, pode passar, por favor. Então, antes de passar, né? Volto, desculpa. O tema que me coube, né, falar sobre o impacto dos pagamentos instantâneos, né, do PIX no varejo brasileiro. Então, pensar tudo isso, né, que o Léo e o Albadilo introduziram do ponto de vista de um varejista, né, que é o setor que eu tenho acompanhado com mais afinco. Pode passar. Então, primeiro, retomando um pouco, e até tentando não ser repetitiva, né, sobre o que eles falaram anteriormente, né, eu gosto muito dessa noção de que o Pix é a internet das contas, né, se a internet foi a internet das coisas, o Pix hoje é a internet das contas. O pagamento instantâneo, ele tenta reproduzir toda a democracia que a moeda física trouxe para o mundo digital. Então, como o Leonardo muito bem colocou, né, a ideia, o mundo ideal é que a gente possa, com a velocidade que você receba uma nota, você fazer um pagamento desse instantâneo, né? Ele vem para o Brasil após a abertura competitiva dos mercados de cartão de crédito, como o Leonardo também muito bem colocou. Em 2013, a gente teve o advento da lei, que foi consequência de uma abertura competitiva desse mercado, né? Mas isso traz uma peculiaridade para o mercado brasileiro. Eu tive a possibilidade de, né, passar um tempo na China no início do ano passado, e na época eu muito me surpreendia com relação à questão do pagamento instantâneo lá, né? Isso já está muito mais consolidado na China, mas a diferença da China para o Brasil é que a China, ela recebeu o pagamento instantâneo, né, antes de uma consolidação do meio de pagamento do cartão de crédito, né? Então, assim, o cartão de crédito, ele é muito mais difundido no Brasil do que era na China. E por isso, né, a expectativa é um pouco diferente com relação à adoção do Pix no Brasil, e eu vou tratar um pouco mais sobre isso em diante. Mas a ideia é que na China você teve um pulo, né, do dinheiro físico para o pagamento instantâneo. No Brasil você tem uma intermediação, que é a questão do cartão de crédito. Então, espera-se que essa adaptação do Brasil seja diferente, né, do que aconteceu em países como a China, né? A outra questão relevante é que o Pix ele é introduzido em plena vigência da LGPD, que entrou em vigência na sexta-feira passada, né? E a implementação do Open Banking, o que é importante no sentido da titularidade da informação do consumidor, né? Tanto o Open Banking quanto a LGPD são muito claros no sentido de que o dado ele é do consumidor, né, e não da instituição financeira, né, e não da instituição que vai receber ou que vai, né, intermediar isso. Então, isso é muito relevante para os fins do Pix, e isso vai ser relevante para os varejistas que vão se utilizar desse arranjo de pagamento, e eu vou tratar um pouco adiante sobre isso, né? E a portabilidade também é bem importante, né? O Open Banking, ele traz esse caráter da portabilidade, né, das contas, e o Pix também vai trazer a portabilidade. O que é que isso quer dizer? A portabilidade das chaves, né? Até o dia 5 de outubro,
todos os possíveis participantes vão poder cadastrar, né, na verdade, a partir do dia 5, uma chave que pode ser o seu celular, pode ser o e-mail, pode ser o seu CPF. Inclusive, algumas instituições já estão disponibilizando um pré-cadastro, né? Isso está sendo uma corrida aí das instituições. Eu já até cadastrei em algumas contas minhas. Cada usuário vai poder cadastrar até 5 informações por conta de sua titularidade, sendo que essa corrida ela é um pouco inócua, né? Porque a partir do dia 16 de novembro, você vai ter total portabilidade dessas chaves. Então, por exemplo, se você não estiver satisfeito, né, com um determinado aplicativo que se utiliza do Pix como forma de pagamento, você pode fazer a portabilidade daquela sua chave para uma outra instituição. Pode passar, Andresa, por favor. Então, eu enumerei aqui de forma bem objetiva, né, as vantagens que a gente pode observar no ponto de vista do varejo. Né? A primeira é a questão da redução dos custos operacionais diretos e indiretos, o aumento das compras via e-commerce, conforme a gente viu, né, já na pandemia, e isso é uma tendência, o Pix vai melhorar essa tendência. A ampliação da quantidade de usuários da plataforma de pagamentos, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E melhores logísticas, cuja eficiência vai ser repassada ao consumidor, espera-se. Né? Vou tratar especificamente sobre cada um desses pontos. Por favor, Andresa. Bom, primeiro com relação à redução dos custos operacionais diretos. Né? A gente está falando na perspectiva de um varejista, que tipo de custos hoje ele tem com relação aos meios de pagamento hoje vigentes, né? Esse custo de TED e DOC, apesar de parecer pequeno, né? Se você for pensar numa transação de forma individual, estima-se que ele é bem razoável, né? Uma pesquisa recente do Nubank, que utilizou, né, é uma proxy, na verdade, que ele utilizou a base clientes hoje deles no Brasil, que é de aproximadamente 30 milhões, né? Estima-se que essa diferença aí ou seja, o que os DOCs e TEDs representam, né, para essa base de 30 milhões de clientes, é aproximadamente 8 bilhões de reais, né, considerando o período de tempo desde 2017. Então, a gente está falando de um custo bastante razoável, que esses varejistas vão deixar de ter, né, na hora de transferir esses recursos. O segundo, né, um custo direto, é o custo tributário, né, vinculado a esse tipo de recebimento. Se a gente pensar aí na questão dos cartões de crédito, né, a gente teve um recente julgado do STF que manteve contra o contribuinte, né, a questão dos valores retidos por administradoras de cartão de crédito. Né? Então, esse valor recolhido de PIS e COFINS acaba entrando na conta do varejista. Então, a partir do Pix, né, com a utilização do Pix, pensando no Pix como uma alternativa aos cartões de crédito, você deixaria de ter, né, essa tributação que, infelizmente, não foi reconhecida como indevida pelo STF. Então, você tem mais esse benefício aí de custo operacional direto na poupança dos varejistas. Pode passar. A outra questão são os custos operacionais indiretos, né, que não dizem respeito especificamente a uma transação. Esses custos dizem respeito à aceitação do papel moeda. Então, se você for pensar, o Abadílio deu alguns exemplos muito bons, né, de uma cidadezinha pequena que precisa transferir, né, valores em dinheiro, num carro forte. Tudo isso implica em custos de transporte, né, soluções de seguro para o armazenamento dessas quantias, até eventuais seguros com relação a roubos, furtos, né, de caixas. Então, tudo isso implica em custos indiretos também. Outra questão é o custo do fluxo de caixa, né? Como o Léo estava muito bem colocando, hoje você tem um delay aí no recebimento do débito, né, de 2 a 3 dias. Você também tem um delay muito grande no crédito, né, que foi até melhorado com o advento da Lei 2013, né, que criou mais competição, mas que não é ainda irrisório, né? Você tem aí mais ou menos um tempo de recebimento que varia de 30 a 90 dias, né, nesses valores que o consumidor, né, consome através de cartões de crédito, e as taxas para o adiantamento desses recebíveis são ainda altas, né? A média hoje, segundo dados recentes, é 4%. Então, você ainda tem, né, uma dificuldade muito grande de fluxo de caixa desses varejistas.
Os boletos, por exemplo, tem um tempo de compensação também, né, que ocasiona um entrave nos estoques desses varejistas. Então, todas as soluções de pagamento que a gente tem hoje, né, que é o pagamento via boleto, pagamento por cartão de débito ou crédito, elas têm aí um delay que ocasiona dificuldade de fluxo de caixa, que com o advento da pandemia tornou-se, né, ainda mais importante para esses varejistas. Pode passar, Andresa, por favor. A outra questão é o aumento das compras via e-commerce, né? A gente, como viu na pandemia, houve um crescimento abrupto, né, do e-commerce no Brasil, em razão da dificuldade de estar fisicamente nas lojas. Já se esperava um aumento, mas claro que a pandemia acelerou esse processo no Brasil, né? E o Pix, ele vai ajudar o e-commerce no sentido de aumentar a confiabilidade do meio de pagamento, né? Porque hoje você ainda tem um medo muito grande com relação às clonagens de cartões de crédito online, que muitas vezes você não precisa, né, digitar senha, basta todos aqueles dados que estão ali no cartão físico. Então, se você perde esse cartão físico, você tem uma dificuldade muito grande, né, de depois reverter essa compra. Algumas instituições como o Nubank têm, né, melhorado esse procedimento sob o ponto de vista do consumidor, mas ainda é realmente um entrave a compra através do e-commerce. A outra questão é o maior leque, né, de fornecedores da solução. Eu estava vendo uma entrevista recente com o responsável financeiro da Gol, e ele falou que assim, há uma ampliação, né, com a instituição do Pix hoje, que existem 980 instituições em média já cadastradas. Então, hoje, a Gol, que oferece no pagamento online de passagens 4 opções, né, de pagamento via instituição, vai poder ampliar esse leque para 980 instituições. Então, você imagina, né, o que é que isso vai representar para o consumidor. E, finalmente, a melhora no prazo de entrega das mercadorias, né, porque você vai ter essa menor dificuldade com relação à liquidação da transação e, por isso, você também vai poder agilizar a entrega de mercadorias compradas online. Pode passar. A outra questão importante, né, se a gente pensar como a figura do Leonardo está muito melhor que a minha, tá? Essa aqui é bem exemplificativa. Né? A gente está pensando no arranjo de pagamento como uma plataforma, né, uma plataforma de dois lados, em que você tem o pagador e o recebedor. E aí, quando você tira os intermediários dessa plataforma, né, que seria, no caso, a credenciadora de cartão, né, todos os intermediários dessas transações, e você traz o Pix, que possibilita esse contato direto entre pagador e recebedor, você acaba aumentando a quantidade de participantes em cada um dos lados dessa plataforma. Então, você imagina que, poxa, às vezes algum recebedor, né, que é um varejista, ele não participava dessa plataforma por conta das altas taxas de deságio, ou do tempo de recebimento de um cartão de crédito, né? E ele vai ficar muito mais atrativo para ele participar desse ecossistema. Então, você vai aumentar a quantidade de fornecedores, né, que estão utilizando desse arranjo de pagamento. Ao mesmo tempo que mais consumidores também vão ver que isso é mais atrativo, e esse crescimento, né, de um lado e de outro da plataforma acaba aumentando o arranjo como um todo, né? Se a gente pensar no arranjo como uma plataforma em si. Pode passar, Andresa. E, finalmente, as melhores logísticas, né, e os repasses desses benefícios de bem-estar ao consumidor. Então, isso é bem intuitivo, né, se a gente pensar aí na agilidade, na devolução da mercadoria, que isso, claramente, né, é um benefício ao consumidor e torna até o CDC, né, mais executável. A agilidade no cumprimento de burocracias, né? O exemplo que normalmente é dado nas palestras do Banco Central é a liberação de mercadorias no porto. Então, a gente pode pensar em uma série de burocracias que a gente precisa, né, tá pagando por boleto. Às vezes, o boleto é especificamente vinculado a uma instituição financeira, né? Algumas entidades públicas usam exclusivamente o Bradesco para esse tipo de pagamento. Então, você deixaria de ter esse problema da compensação do boleto e da exclusividade dessas instituições para esses fins. Isso, claro, traz muito menos custos transacionais para toda a cadeia, né? E, obviamente, beneficia o varejista que está na ponta aí dessa linha de produção. Então, e, finalmente, a maior facilidade de lidar com a liberação do estoque, né? Como eu já até apontei na questão do e-commerce, e, obviamente, esse benefício, né, também é repassado ao consumidor. Pode passar, Andresa, por favor.
Com relação aos próximos passos do Pix, né? Tá previsto um soft opening para o dia 3 de novembro, o hard opening, que vai ser, de fato, né, a abertura oficial para o dia 16 de novembro. Né? A gente tem aí um calendário dos próximos anos, do que vai acontecer em termos de inovação, e uma interface interessante que eu quero comentar com relação ao Open Banking. Pode passar, Andresa, por favor. Com relação ao calendário, né, a previsão até, né, de algumas palestras que servidores do Banco Central têm efetuado, né, que em 2021 você tenha esse pagamento por aproximação no Pix, né, a disponibilidade de um QR Code por parte do pagador também. Em 2022, a possibilidade de requisição de pagamentos e o débito automático através do Pix. E em 2023, o pagamento com documento. Então, tudo isso está, né, previsto aí, né, no calendário do Banco Central. Lembrando que o Banco Central, né, tem sido bastante previsível, né, essa resolução. Eles têm anunciado inicialmente que sair em julho e sair em agosto. Então, isso a gente tem que sempre pensar, né, que a administração pública ela tem um delay natural de burocracia. Né? Então, a gente espera que realmente essas próximas inovações aí sejam bastante fiéis, né, a essa previsibilidade do Banco Central. Pode passar, Andresa, por favor. E aí a interface com o Open Banking, né? A gente teve aqui, eu tive a possibilidade de mediar, né, no CCBC uma palestra que contou com a participação também da Mariana, né, de outros palestrantes fantásticos e do Léo sobre o Open Banking. De fato, são duas iniciativas muito interessantes do Banco Central e que estão interligadas, né? O mercado de pagamentos e de crédito, eles estão intimamente ligados. Inclusive, a maioria dessas instituições acaba trabalhando com as duas soluções, né? Porque quando você fala de pagamento, você está falando de liquidez, e a liquidez, claro, é muito importante para a avaliação de crédito, né, do pagador, do mercado de crédito. Então, esses mercados eles estão, sim, interligados. A gente tem visto isso, né, muitos grandes varejistas brasileiros, né, como é o caso da Via Varejo, por exemplo, iniciaram com o mercado de pagamento e depois entraram no mercado de crédito, né? Então, até para os varejistas, né, eles estão interligados também. E aí, na fase 3 do Open Banking, você vai ter uma interligação muito grande, né, das duas iniciativas, que diz respeito aos iniciadores de transação, né, que é basicamente a permissão para que um ente não regulado peça o pagamento. E aí o exemplo que é normalmente dado, né, é um cliente que pede a entrega de comida diretamente ao restaurante por meio de um aplicativo próprio do estabelecimento. E um pagamento tradicional, ele teria que ir ao aplicativo da instituição que tem conta para poder pagar, né, utilizando-se de um cartão. E com a nova instituição iniciadora da transação de pagamento, esse aplicativo do restaurante pode conectá-lo a um único iniciador de transação de pagamento e o próprio restaurante poderá ordenar a instituição na qual ele tem conta que transfira o recurso para a conta do restaurante. Então, né, isso está previsto na fase 3 do Open Banking. Tem a ver com essa questão da titularidade dos dados, né, da conta corrente, e com certeza vai trazer outro benefício para o consumidor, né, com relação a essa dinamicidade. E também para o varejista, né, se você parar para pensar, né, ele vai ter muito mais, vai ser uma transação muito mais eficiente e menos traumática, tanto para o varejista quanto para o consumidor. Pode passar, Andresa, por favor. E aí, assim, eu queria trazer um ponto importante que me chamou muita atenção, né, com relação à intercalação do Pix com a proteção de dados. Eu tive a oportunidade de escutar até uma entrevista de um colega do Leonardo, lá no Pinheiro Neto, falando, né, sobre a questão da LGPD e que o Pix, na verdade, né, as instituições participantes, tanto instituições financeiras quanto instituições de pagamento, elas não teriam muita alteração com relação ao tratamento de dados em função da LGPD, porque elas já eram previamente tuteladas, né, com relação à lei de sigilo bancário. Então, assim, a LGPD ela não inova tanto com relação a esse mercado, porque você já tinha, né, dispositivos que tornavam talvez essa proteção ainda mais rígida, mas eu tenho pesquisado muito sobre essa questão do varejista, né, e aí vem um alerta, né, aos varejistas. Em uma entrevista que eu escutei do
responsável, o Marcelo Miranda, né, da financeira das Pernambucanas, que é a Pefisa, ele falou algo que me chamou bastante a atenção, né? E até abro aspas aqui na fala dele, né? Ele fala: com o Pix nós teremos um panorama muito mais claro e com isso poderemos gerar outros produtos de crédito, dar mais condições que fomentem o consumo, como prazo, por exemplo. Isto é, você vai conseguir ver onde o cliente está gastando e quanto, de fato, ele tem de entradas. Os clientes terão acesso às contas de pagamento sem todo o ônus da conta bancária. Esse controle e visão completa dos gastos será bom tanto para o cliente quanto para o varejista, que poderá criar ofertas direcionadas. Quando você conhece o hábito do consumo do cliente, você pode melhorar a sua performance e vender aquilo que o cliente quer comprar. Você acaba sendo muito mais assertivo, né? Essa colocação, né, de fato, você tem, né, toda a questão da evolução da tecnologia, da Big Data. Os varejistas, eles são quem mais tem, né, dados do consumidor, dados históricos do consumidor, dados comportamentais, né? Mas com a vigência da LGPD, né, esse tipo de utilização ele precisa ser muito bem, né, estrategicamente pensada, né? E eu falo isso assim porque você não pode simplesmente partir da premissa: agora a gente vai ter acesso, né, a maior liquidez do meu consumidor e eu vou poder fazer ofertas direcionadas em função disso. Não é bem por aí. A gente tem a LGPD vigente, né? Os dados eles não podem ser usados, né, para outros fins, senão aqueles que foram inicialmente contratados pelo consumidor, né? Então, os varejistas eles precisam prestar muita atenção a isso, especialmente quando a gente está pensando em varejistas que já têm, né, evoluído para o mercado de meios de pagamento e até para o mercado de crédito, né? A gente tem aí grandes varejistas brasileiros que, mesmo antes da evolução tecnológica, né, vislumbraram essa possibilidade, né, como o Grupo Renner, por exemplo, de oferecer, né, soluções financeiras aos clientes, né? E tudo isso precisa ser muito bem pensado e o CDC também, né, pode ser aplicado. Eu até trouxe aqui um trecho do artigo 43, parágrafo 2º do CDC, né, baseado na ideia da potencialidade de um dano que informação, por vezes, negativas, né, desatualizada, pode ocasionar no consumidor. Então, você precisa ter ainda mais, até antes, pensando no cenário pré-LGPD, você já tinha que ter essa precaução com relação à utilização daquela informação do consumidor, né, para analisar o comportamento desse consumidor. Então, é um alerta, né, que eu deixo aos varejistas que certamente se utilizarão do Pix e, às vezes, até tem interesse, né, em entrar nessa figura de participante indireto, né? Eu já vi muitos varejistas adquirindo fintechs, né, de meios de pagamento, fintechs de crédito. Então, a gente precisa trazer esse alerta aí com relação ao que fica de lição da vigência da LGPD, né, e dos prejuízos eventuais que podem ocasionar, como para nós, do ponto de vista do consumidor, né, quando a gente está tendo o nosso comportamento verificado e sempre monitorado nesse sentido, né, questões discriminatórias, né, direcionamento de ofertas a depender ali do histórico de crédito daquele consumidor. Então, tudo isso precisa ser pensado estrategicamente, seja pelo varejista, seja pelas fintechs. Pode passar, Andresa, por favor. E aí eu caminho para a minha conclusão, né, no velho jargão brasileiro. Será que essa lei, no caso, né, essa resolução do Banco Central, mas essa nova figura criada pelo Banco Central, que é o Pix, vai pegar no Brasil, né? E aí eu trago, né, algumas questões, tanto sob o ponto de vista da oferta, quanto sob o ponto de vista da demanda, né? Eu também sou economista, então gosto sempre de fazer essa distinção, né? Do ponto de vista da oferta, se a gente for pensar, os ofertantes desse serviço do Pix, como o Leonardo muito bem mapeou ali, tanto ofertantes diretos quanto ofertantes indiretos, né? A gente tem que pensar que é um ambiente aberto, você não precisa ser instituição financeira para utilizá-lo, né? Achei muito interessante esse desenho da Resolução 1, né, que traz essa questão do participante responsável como um gatekeeper. E isso a gente também tem que pensar sob o ponto de vista concorrencial, né, até que ponto vai haver uma sobreposição horizontal entre fintechs e bancos. Isso já foi, inclusive, né, abordado num último evento que foi promovido pelo IBRA, que contou com a participação do CAD, na figura do seu superintendente. Então, até onde a gente vai precisar? Tudo bem, o Pix
é um sistema aberto, a ideia é que ele seja ultra competitivo, né? As normas sejam aplicadas a todos, mas a gente vai precisar de uma comparação de todos, inclusive do CADE, né? Para que a manutenção dessa competitividade seja priorizada. Então, assim, por mais que na prática, né, seja competitivo, será que esses gatekeepers, né, que são instituições financeiras, podem criar eventuais barreiras de entrada, né, a contratantes, por exemplo? Então, a gente tem que sempre olhar esse contrato, né, dos responsáveis com os contratantes. Isso tudo vai precisar ser feito a quatro mãos. Acredito que o Banco Central e o CAD já tem, né, uma instituição normativa falando sobre a cooperação das duas entidades, mas cabe também à sociedade civil, né, prestar atenção nesse grau de competitividade que precisa ser garantido, senão o PIX vai ser muito diferente do que a gente espera dele, né? E a última questão com relação aos ofertantes, né, um ambiente propício à inovação. No sentido de que as fintechs elas vão deixar de colocar simplesmente o nome delas em um cartão que é de alguém, né? A gente vê muitas fintechs que trazem soluções de cartão de crédito, precisam se utilizar, né, de outras instituições para isso. E agora a fintech ela vai ser um participante um pouco mais direto, né, nesse sistema. Então, talvez esses entraves sejam menores, né, com relação ao mercado de cartão de crédito, mas, claro, a gente não pode deixar de prestar atenção a esse lado da competitividade. E do ponto de vista da demanda, que é o que todo mundo, né, espera, a adaptação do consumidor brasileiro a essa ferramenta. Como eu falei, é muito diferente do que a gente viu, por exemplo, na China, que o pagamento instantâneo hoje é uma regra. Eu me senti até intimidada, porque como eu não tinha, né, um cadastro fiscal chinês, muitas vezes eu deixava de fazer transações porque só aceitava o pagamento instantâneo, né? Então, assim, será que a gente vai chegar nesse ponto no Brasil que o dinheiro físico vai ser uma exceção, ou o cartão de crédito vai ser uma exceção e o Pix vai ser o primeiro arranjo, né, de preferência do consumidor? Eu acho que tudo isso vai depender muito até da conscientização dos fornecedores. Então, os varejistas eles precisam trabalhar na conscientização desses consumidores de que a ferramenta é uma ferramenta segura, é uma ferramenta viável, né, é uma ferramenta que vai trazer benefício para todo mundo na cadeia. Então, isso realmente é um trabalho a quatro mãos. A gente só vai garantir, né, que aquele lado da demanda, né, que o pagador aumente, se o recebedor criar meios para tanto, né? Não só da conscientização, mas eventualmente até descontos, né, ligados à utilização do Pix, para que isso seja estimulado, essa utilização seja estimulada e não se torne um instrumento obsoleto, né, no ponto de vista brasileiro. E a outra questão é com relação à inovação, né? Como eu falei, eu acredito que o Pix ele vem propiciar inovação. Ele é um ambiente mais aberto à inovação do que é hoje o mercado de cartões de crédito. E, assim, a inovação de pagamento, né, se a gente pensar aí no iFood, no Uber, ela foi muito associada a esse pagamento que você não enxerga, né? É uma associação de pagamento com outra coisa. Então, no começo, começou com os pagamentos invisíveis, que a gente hoje abre um aplicativo, seu cartão de crédito já está lá cadastrado e você recebe a comida, ou você pede o carro e você sequer, né, fala em dinheiro. Eu muitas vezes me pego, às vezes que eu não consigo pegar um Uber, pego um táxi e acabo esquecendo, poxa, eu tenho que voltar para pagar, porque eu estou tão acostumada, meu cartão de crédito já está lá no aplicativo, e não precisar fazer esse pagamento. E aí, isso é só o começo, né? Essa invisibilidade do pagamento provavelmente é só o começo, né? Como a gente vai ter muito mais instituições participando, se a gente pensar hoje, né, que o sistema nem entrou em vigor ainda, ter 980 instituições participantes, né, cadastradas, a gente vai ter um ambiente de inovação muito maior. Então, a gente pode esperar aí novas soluções que a gente nem consegue imaginar hoje, né, para o futuro. E aí, por fim, trazendo a observação, como eu falei no início, né, do dia 5 do 11, na verdade, 5 do 10, tá errado aqui, 5 do 10 é a corrida para o cadastramento das chaves nos aplicativos. Alguns aplicativos já estão disponibilizando um pré-cadastro, né? Você pode escolher algumas informações pessoais para se utilizar como chave. E a partir do dia 16, como consumidor, não fiquem preocupados, porque se eventualmente você não gostar, né, da forma que aquele
ofertante está lidando com o Pix, você pode fazer a portabilidade da sua chave para outras instituições. Então, acho que pode passar, Andresa. Essas são as considerações que eu tinha de fazer, né? Disponibilizo aí meu contato para quem tiver ficado com alguma dúvida. Depois posso passar também a apresentação para a Andresa repassar. E acho que é mais ou menos isso. A lição que fica para os varejistas é que o Pix ele pode agilizar muito, né, tanto questões logísticas, né, como questões de fluxo de caixa, que se tornaram ainda mais urgentes em razão da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar muito bem com relação a essa manipulação dos dados do consumidor, né, nesse novo cenário de LGPD e nesse novo cenário de tratamento dos dados, né. É isso, gente. Muito obrigada. Estou aberta aí para as perguntas. Muito obrigado aos 3 palestrantes, foi muito elucidativo. Esse é um tema absolutamente atual. Vou começar fazendo aqui uma pergunta para o Albadilo. Na sua opinião, qual é a importância da educação financeira para o sucesso do PIX? Obrigado, Alberto, pela pergunta. A educação financeira, na verdade, ela hoje, se você observar o nosso país, existe uma grande defasagem, né, em termos de educação financeira. Então, ela, sem dúvida, será muito importante para o sucesso do PIX. Mas eu iria um pouco além do termo educação financeira para a educação digital financeira. E aí, adentrar um pouco na parte da educação digital, especialmente que é algo que nós temos uma carência, né, da nossa grande população nos termos técnicos, enfim. Essa questão da digitalização, ela é muito importante, especialmente para combater, especialmente as fraudes, né? Por exemplo, nós vivemos agora, durante a pandemia, como cresceu os crimes cibernéticos, né, através aí das engenharias sociais. Portanto, eu vejo que nós precisamos, sim, todas as pessoas envolvidas, as associações, as próprias entidades privadas, não somente o Banco Central, mas todos, né, precisam, sim, fazer um esforço para uma educação digital financeira, para que realmente as pessoas conheçam, entendam, saibam exatamente como desfrutar aí desse novo meio de pagamento. Mesma regra de você ter o cuidado com a sua carteira, com o dinheiro que você deixa dentro, você tem que ter o teu cuidado com o teu celular, com todas as questões de segurança que os próprios aplicativos e os apps dos bancos já ofertam, né? Então, você tem que ter realmente esse conhecimento. Eu acho que a educação digital financeira é de extrema importância aí para o sucesso do PIX. Obrigado. Obrigado, Albadilo. Sofia, o que deve esperar em relação à aderência do consumidor brasileiro ao PIX, por favor? Oi, Alberto. Então, acho que eu acabei tratando disso, né, na minha apresentação, mas minha expectativa com relação ao mercado brasileiro é que o Pix ele vai virar mais uma alternativa, né? Ele não vai substituir o cartão de crédito, até porque o consumidor brasileiro ele está muito acostumado com relação à possibilidade de pagar em parcelas, né? A gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente não vê essa possibilidade tão fortemente quanto no Brasil. E eu acredito que essa aderência ela vai depender muito do comportamento dos recebedores, né? Então, até onde, como eu estava falando, vão ser, por exemplo, feitas conscientizações e até descontos em razão do pagamento através do Pix. A gente tem hoje, por exemplo, né, o exemplo da AME Digital, que não deixa de ser um pagamento instantâneo e que muitas pessoas só utilizam porque você tem a questão do cashback e você tem algumas vantagens, né, com a utilização dessa ferramenta. Então, assim, eu acredito que os varejistas, especialmente, eles precisam pensar que, poxa, o Pix ele vai me beneficiar com relação ao fluxo de caixa e eu preciso repassar esse benefício ao consumidor. Então, esse repasse
deveria ser feito, né, na forma de alguns descontos. Claro que vai existir, né, uma série de discussões judiciais a respeito disso, como a gente tem hoje, a respeito dos descontos, né, no cartão de crédito, sem cartão de crédito. Mas eu acho que isso é um trabalho realmente não só do Banco Central, mas também de todo o ecossistema. Então, a aderência vai depender muito da nossa conscientização. Obrigado. Leonardo, na sua visão, quais os desafios para o Pix ganhar larga escala no Brasil, por favor? Obrigado, Alberto. Eu tenho uma visão que vai depender muito dos recebedores, né? E acho que pegando um pouco do gancho da Sofia, vale lembrar que existe uma lei de 2017, a 13.455 de 2017, que autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, né? Então, na medida em que os varejistas, né, os recebedores, né, prestadores de serviços ou vendedores de bens consigam ver uma vantagem econômica em aceitar o Pix, isso vai ser repassado no preço, de tal forma que os pagadores vão ter incentivo a utilizar o Pix ao invés de outros meios de pagamento que são utilizados anteriormente. Se isso conseguir ser implementado no varejo de larga escala no Brasil, eu acredito que o Pix vai decolar, né? Então, tendo um incentivo econômico próprio, ao invés da perspectiva do pagador, se for uma pessoa racional, vai optar por pagar algo mais barato pelo Pix, né? E aí eu acho que entra a ferramenta de ser ágil, de ser seguro, tal como eu mencionei anteriormente. Tendo os incentivos econômicos corretos, eu tendo a acreditar que vai ganhar escala assim no curto prazo. Obrigado, Leonardo. Albadilo, você acha que o Pix substitui ou acaba com a TED, com o DOC? Veja, Alberto, eu acho que não. O Pix, na verdade, é só mais um meio de pagamento à disposição da população, né? Óbvio, não há intenção até do Banco Central de finalizar a TED e o DOC. Você, na verdade, é só mais uma forma adicional de fazer pagamento. Agora, lógico, com o passar dos anos, né, a longo prazo, possivelmente a TED e o DOC caem em desuso. Eu até faço um paralelo com como era o cheque na época quando foi o próprio TED e a DOC instituído lá na época de 2002, enfim. Você vai, com o passar dos anos, eu acredito nisso, que o TED e o DOC acabem deixando de ser utilizados. Até pelo custo, né? A não ser que ele se torne efetivamente gratuito, mas daí ele entra em conflito com o Pix. Eu acho efetivamente que permanece, né? Então, não tem nenhuma questão relacionada ao fim da TED e do DOC. O Pix tão somente vem para ser mais um meio de pagamento. Obrigado pela resposta, Albadilo. Sofia, você abordou isso, também os outros palestrantes abordaram, mas apenas para enfatizar, o Pix é seguro e quais são as diretrizes do Banco Central para lidar com as possíveis fraudes? Perfeito. O Pix, ele de fato, acredito que em comparação com as outras modalidades, ele é bastante seguro, pelo menos na teoria, né? Eu acho que Leonardo também verificou isso aí na resolução. A gente tem todo um parâmetro para lidar com a questão das fraudes, né? Ele, em comparação, acredito que ele seja muito mais seguro que a utilização de um cartão de crédito hoje. E, inclusive, assim, a ideia do Banco Central, né, de ser
essa central operadora, né, como o Leonardo até mostrou em desenho, né, aquela nuvem ali do sistema de SPI, é exatamente garantir tanto toda a coordenação dessa transferência de divisas, né? Então, assim como a gente pôde ver inicialmente com relação ao blockchain, né? Se o blockchain não tivesse essa questão da lavagem de dinheiro, né, como um efeito colateral, ele seria muito mais seguro do que qualquer outro tipo de pagamento, porque ele é rastreável. Então, agora você imagine um sistema que o Banco Central está sendo o coordenador geral, está sendo o deus ali do sistema, né, e está tendo está recebendo, na verdade, a transação acontece, ela necessariamente vai passar pelo Banco Central. Então, assim, ao meu ver, você tem... Tá acontecendo algumas discussões, né? A gente tem visto algumas notícias com relação à possibilidade do Pix ser um pouco furado, com relação à segurança do pagamento. Eu acredito que sejam rumores, pelo menos assim, se realmente a teoria, né, for a prática, a gente vai esperar um meio de pagamento muito mais seguro em comparação com os que a gente tem hoje. Até queria escutar também a opinião do Leonardo e do Albadilo a esse respeito. Eu concordo, Sofia. Eu acho que a prática vai mostrar as eventuais deficiências do PIX em relação à segurança, mas dado que a iniciação da transação de pagamento ela vai se dar, vai se iniciar, né, para usar um termo repetitivo aqui, a partir de um app, de um banco, eu não vejo muita diferença prática em relação a risco do que seria fazer um TED e um DOC hoje. Então, a pessoa que quiser fazer um PIX, né, ou iniciar uma transação de pagamento, ela vai ter que acessar já um ambiente seguro que é disponibilizado pelo provedor da conta transacional. Então, assim, se existe risco de fraude, assim, em tese, sim, como existe risco de fraude para TED e DOC hoje, imagino. O fato de existirem chaves para facilitar a transação de pagamento não muda o grau de risco, né, em relação à ocorrência de fraudes, né. A liquidação, como a Sofia pontuou, né, ela é realizada de forma centralizada pelo Banco Central, que vem estudando esse assunto há anos, e a gente entende que é um sistema seguro mesmo para transferência de recursos. E aí, nesse ponto, não deveria ser muito diferente do que acontece no STR hoje. Então, assim, à primeira vista, eu não vejo uma situação muito diferente do que a gente tem hoje, mas no tempo, quem viver, verá, né? Vamos ver como é que isso acontece na prática. Concordo plenamente com o Leonardo. Acho que no ambiente que nós estamos, não vai fugir muito do que já é feito no TED e o DOC, né? Você já está fazendo o próprio Pix já dentro do teu aplicativo, então eu também concordo plenamente aí, com a exposição do Leonardo. Eu passo para o Roberto. Leonardo, seguindo com você, o Banco Central, como instituidor de um arranjo de pagamento, é condizente com a sua função de regulador? Essa é uma pergunta boa, né? Acho que todo mundo acompanhou os eventos aí envolvendo o WhatsApp, né, recentemente, e as discussões com o Banco Central. E, de fato, levantaram essa questão se o Banco Central, ao criar um arranjo de pagamento, estaria extrapolando funções, né? Eu imagino que não, entendo que não, porque, como o Albadilo mencionou na apresentação dele, o Banco Central tem uma preocupação de aumentar a competição e eficiência, né? No sistema bancário como um todo, inclusive no setor de meios de pagamento. Então, a criação do arranjo de pagamento propriamente dita pelo Banco Central, ela não é discriminatória, pelo contrário, ela é inclusiva. O Banco Central
nesse sistema, nesse fluxo financeiro que eu indiquei na minha apresentação, os ganhos financeiros não existem, na verdade. Qualquer pagamento que vai ser, qualquer receita do Banco Central vai ser para fins de ressarcimento de custos. Então, eu não vejo o Banco Central competindo com ninguém. Pelo contrário, eu acho que é um sistema que tem por objetivo fomentar a competição num mercado que era ineficiente até então, né? O regulador com o chapéu com essa agenda de aumentar a competição e tornar o sistema de pagamento mais barato para as pessoas, criou um sistema que, de novo, é inclusivo, qualquer pessoa pode participar, e então eu não acho que existe conflito regulatório, mas é uma boa discussão, sim. Muito bem, Sofia, você abordou também isso, mas como as empresas poderão optar pelo uso do Pix? Obrigada, Alberto. Só até voltando, né, na questão que tem a ver com isso, né, com esse código, quando eu comparei muito mais com o cartão de crédito ao invés de TED e DOC. Mas, ao meu ver, a gente teria, né, com essa questão da chave, talvez um pouco mais de segurança com relação à possibilidade de você ter que preencher, né, todos os dados daquele detentor daquela conta. Mas, de fato, a gente tem uma similaridade muito grande com o que acontece hoje com o TED e DOC. Eu estava me referindo muito mais ao cartão de crédito. Bom, com relação a como o varejista, né, pode aderir hoje ao Pix, é algo muito intuitivo. Basicamente, muitos já devem ter recebido, né, de algumas instituições financeiras essa questão do cadastro, né, da chave. Então, você precisa fazer esse cadastro da chave nas instituições financeiras ou instituições de pagamento em que você tem uma conta vinculada, né? E essa chave, ela vai ser utilizada para você vai fornecer essa chave quando você precisar realizar esse pagamento, esse recebimento. Então, é algo muito intuitivo. Provavelmente, você vai ter interfaces muito simples, né, nesses aplicativos que a gente já usa do Internet Banking, né, e das fintechs. Então, vai ser muito, muito fácil aí do fornecedor utilizar desse sistema. Basicamente, é muito próximo ao que ele tem hoje em dia. A diferença é que, né, você vai ter uma opção a mais no seu próprio Internet Banking. Então, ao invés de você, né, receber através... É muito similar ao que hoje você vai ver se você está pagando, por exemplo, usando o AMI, né? Que existe hoje das lojas americanas. Então, é uma interface que vai ser muito similar e você não vai precisar de grandes iniciativas para fazer parte desse ecossistema, não. Você vai ser mesmo abordado pelas instituições em que você tem conta para que se realize esse cadastro da chave e a posterior utilização do sistema. Sofia, com relação aos outros meios de pagamento, como os e-wallets e os próprios cartões de crédito, você acha que eles perderão espaço, tenderão a desaparecer com o tempo? Acho que eu acabei também tocando nisso, né, durante a apresentação. Eu acho que não. Provavelmente vai ter espaço para todos, como acredito que seja também a opinião do Léo e do Albadilo, né? A gente vai continuar com os outros, até porque você tem uma curva de utilização do consumidor, né? Então, como a gente falou, não é porque o Pix vai começar dia 16 de novembro que todos os consumidores vão utilizar agora o Pix, né? Acho que esse exemplo que eu dou da AMI é muito porque era uma nova opção, né, que foi criada e até antes da pandemia, durante o Carnaval, a AMI efetuou uma série de iniciativas para chamar atenção àquela nova opção. Então, acho que vai ser muito, muito parecido com o Pix, né? Vai ter uma curva de utilização e acredito que, né, se a gente for pensar em um gráfico, claro, ele vai tirar alguns usuários das outras formas de pagamento, mas aqueles usuários que precisam, né, de fluxo de caixa também para pagamento, se a gente for pensar no consumidor classe C e D, eles também vão precisar de fôlego para pagar. Então, eles não vão deixar de utilizar o crédito em função disso. Então, acho que é um complemento e vem aí para ficar junto com os outros arranjos de pagamento que a gente já possui.
Obrigado, Sofia. Leonardo, e o que é a figura do iniciador de transações de pagamento? O iniciador de transações de pagamento é uma figura que está prestes a ser regulada pelo Banco Central, né? Vai ser uma nova modalidade de instituição de pagamento. O Banco Central editou o edital de consulta pública 77, se não me engano, se não me falha a memória, para alterar a circular 3885. E, basicamente, essa figura ele vai ter a finalidade de acessar a conta do usuário pagador, né, e sem tocar nos recursos, né? Então, ele vai ser um prestador de serviço para facilitar o pagamento. Ele vai acessar a conta de pagamento ou a conta de depósito à vista do Leonardo, num banco ou numa instituição de pagamento, e sem tocar nos recursos, ele vai dar um comando de pagamento para onde o Leonardo indicar. O Banco Central disse que essa discussão surgiu um pouco no contexto lá do assunto do WhatsApp que aconteceu no mês passado, e o Banco Central prometeu ser uma figura regulada light, né? Vai ser um processo que é para a pessoa poder operar nesse negócio, vai ter que ter uma autorização específica do Banco Central, mas se prometeu ou foi comentado que seria um processo rápido de obtenção de licença rápida junto ao regulador. Obrigado, Leonardo. Sofia, o Pix vai garantir a competitividade desejável no sistema brasileiro de meios de pagamento, na sua opinião? Acho que eu vou pegar o gancho aí do Léo na resposta anterior, né? Essa questão dos iniciadores, né? E é bem interessante porque a autorização para participar, né? O Banco Central também fala que vai ser facilitada. E essa facilidade tem muito a ver com relação às entradas, né, no mercado. A gente sabe que o custo regulatório ele é uma barreira de entrada hoje, né? E a ideia do Pix ser uma norma que vai valer para todos, claro que era necessária a distinção, ao meu ver, entre essa instituição que vai poder participar diretamente e a instituição que vai poder participar indiretamente, até em função de riscos sistêmicos, né, que o Banco Central tem que estar preocupado, é criado para estar preocupado com isso. Mas a ideia é que você tenha um parâmetro de competitividade muito melhor do que a gente tinha, né, com relação ao ecossistema de cartão de crédito, que foi melhorado, mas que ainda assim, né, como o pessoal do CAD gosta de falar, né, esse setor é campeão em processos junto ao CAD. Então, assim, a gente tem uma questão de competitividade importante aí e que a gente só vai garantir que essa alta competitividade, na teoria, seja realmente conquistada se a gente fizer um acompanhamento próximo. Porque, assim, eu vejo claramente que a gente vai ter algumas dificuldades, né, de tomada de mercado aí, porque você já tem uma exclusividade por lei, né, das entidades de atuação direta nesse SPI, e essas entidades talvez podem ter uma tendência, né, de concentrar mercado com relação às contratantes. Então, você pode ter aí algumas barreiras de entrada. A figura delas como gatekeeper me preocupa um pouco em função disso, né? Porque elas não são, elas estão concorrendo também com as contratantes, né? A gente sabe que hoje está todo mundo dentro do mesmo ecossistema e muitas vezes elas são concorrentes. Então, você vai precisar ter uma atuação do CAD, né, tanto passiva, analisando os inquéritos que cheguem lá, quanto ativa no sentido da advocacia da concorrência, né, sempre atuando muito próximo ao Banco Central, que vai ter um contato mais direto com isso, mas para garantir que o que está no papel realmente seja feito na prática. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Sofia. Albadilo, vou fazer duas perguntas para a gente encerrar aqui o nosso webinar com você. Quem não tem acesso à internet pode fazer um Pix e há limite mínimo ou máximo
para fazer um PIX? São duas questões com respostas até rápidas, né? Primeiramente, a questão do acesso à internet, em um primeiro momento, somente quem tiver acesso à internet vai poder fazer o PIX. Não necessariamente tem que estar conectado à internet. No entanto, como bem a Sofia até comentou ali da agenda de inovação do PIX a longo prazo, aí para os próximos 3 anos, existe uma previsibilidade, né, em 2021, nós termos a possibilidade do pagamento offline. Então, é uma expectativa ainda para a realização do PIX sem internet, mas para 2021. E em relação à existência do limite máximo ou o mínimo para fazer um PIX, no atual momento, de acordo com a regulação, não há um limite para você fazer o pagamento ou transferência e também não há limite máximo para você fazer esse valor. No entanto, cabe aos participantes, né, os participantes estabelecerem limites, e aí, obviamente, tem que estar de acordo com os critérios de mitigação de risco em relação à fraude e às infrações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eu vejo que, com o passar do tempo, talvez tenhamos que ter uma padronização da questão da limitação, dos valores, enfim, para que realmente não deixe só na mão dos participantes essa definição. Mas, no atual momento, então, não há nenhum limite máximo ou mínimo, cabendo aos participantes esta avaliação. Então, da minha parte, é isso. Muito obrigado a todos os participantes, ao Badilo, Leonardo, Sofia, pelas explanações e por responder às perguntas. Obrigado à Câmara de Comércio, na pessoa do seu presidente Paulo Perrotti, e sempre pelo apoio que dá à nossa Comissão de Assuntos Jurídicos. Convido vocês a estarem agora atentos às nossas próximas atividades da comissão e participem sempre. É um prazer tê-los conosco. Muito obrigado, um abraço. Obrigada a todos. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau.